Durante décadas, a regra nos negócios parecia muito simples: crescer. Mais clientes, mais receita, mais sucesso, certo? Mas, e se essa busca sem fim por crescimento estiver, na verdade, escondendo um problema bem sério? E se mais nem sempre for sinônimo de melhor? Essa é a ideia que a gente vai investigar agora. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. E a resposta, olha, tem o poder de virar de cabeça para baixo a maneira como muita empresa pensa sobre estratégia, clientes e, o mais importante de tudo, sobre o lucro. Para a gente entender o cenário de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O mundo dos negócios mudou da água para o vinho, e a chave para entender essa mudança está no fim de uma, digamos, era de ouro do crescimento. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, as economias dos países desenvolvidos simplesmente explodiram. A demanda era quase infinita, e o maior desafio para as empresas era só conseguir produzir o suficiente para todo mundo. Hoje a situação se inverteu. O grande crescimento de demanda está, na verdade, nos mercados emergentes. E essa mudança toda nos leva a um conceito super importante: a maturidade de mercado. Em bom português quer dizer que nos países mais ricos o crescimento fácil acabou. A briga não é mais sobre conquistar novos clientes, e sim sobre defender o território já conquistado e usar os recursos de um jeito mais inteligente. Essa nova realidade acabou criando um paradigma totalmente novo. As grandes empresas globais agora precisam jogar com dois manuais de estratégia bem diferentes, e ao mesmo tempo. E essa divisão fica bem clara aqui. De um lado, em mercados maduros, como na Europa e na América do Norte, o jogo é sobre manter quem já é cliente, criar um relacionamento. Do outro lado, nos mercados emergentes, a corrida é para construir mais capacidade e atrair gente nova. Operar nesses dois mundos ao mesmo tempo, sabe, é um verdadeiro ato de malabarismo estratégico. Mas o desafio não é só externo, essa coisa de lidar com mercados diferentes. Existe um problema ainda mais sutil, e talvez até mais perigoso, escondido dentro das próprias empresas. Parece uma pergunta meio óbvia, né? Mas a resposta é surpreendente. Nessa busca maluca por crescimento e por fatia de mercado, muitas empresas acabaram criando uma ineficiência interna gigantesca e o pior, sem nem perceber. E o nome desse problema é esse aí: subsidiariedade de clientes. Com a contabilidade ficando mais sofisticada lá pelos anos 90, os gestores descobriram uma coisa de cair o queixo. Um grupo de clientes estava, na prática, pagando a conta do prejuízo gerado por outro grupo. Para entender como isso acontece, vamos analisar as duas peças do quebra-cabeça. A primeira é a receita. Como a gente vê aqui, ela não é distribuída por igual. A curva é exponencial. Um número bem pequeno de clientes grandes gera quase toda a receita da empresa. Agora, a segunda peça, o custo. E é aqui que a conta não fecha. Os custos para atender os clientes não caem na mesma velocidade que a receita. Eles diminuem de um jeito bem mais lento, quase numa linha reta. Ou seja, atender a um cliente pequeno ainda custa caro em transação, serviço, administração. E quando a gente junta as duas curvas, o problema fica escancarado. A linha da receita despenca, mas a de custo desce devagarinho. Lá na esquerda, com os clientes grandões, a área verde mostra o lucro. Mas olha só à direita, as linhas se cruzam. A partir daquele ponto, na área vermelha, cada cliente novo, na verdade, gera prejuízo. Então, o ponto crucial é esse. O lucro gerado pelos clientes maiores está, na verdade, cobrindo as perdas geradas por um monte de clientes menores. Eles estão literalmente subsidiando a operação que dá prejuízo de outros clientes. Ok, o problema está na mesa, mas ignorar isso não é uma opção. Na verdade, é extremamente perigoso. Vamos ver agora como as empresas mais espertas estão lidando com essa situação. Pensa bem, um concorrente novo, mais ágil, mais focado, ele não vai tentar roubar os clientes que dão prejuízo, né? Claro que não. Ele vai mirar com precisão cirúrgica no bem mais precioso da empresa, aqueles poucos clientes super lucrativos que sustentam todo o resto. Se isso acontecer, a casa toda pode desmoronar. A solução, então, passa por uma estratégia de 3 níveis. Primeiro, com os maiores clientes, a meta é blindar eles da concorrência, construindo relacionamentos sólidos. Para o grupo do meio, que tem potencial, o desafio é torná-los lucrativos vendendo mais coisas para eles. E, finalmente, para os clientes menores que dão prejuízo, a chave é reduzir o custo de atendimento, levando eles para canais digitais de autoatendimento. Juntando todas essas peças, a gente chega na grande lição para os negócios nos dias de hoje. Primeiro, aquela busca cega por crescimento a qualquer custo já era. Segundo, é preciso ter estratégias diferentes para mercados com maturidades diferentes.
Terceiro, o foco tem que mudar da receita total para a lucratividade de cada cliente. E por fim, a chave para tudo isso é gerenciar a base de clientes de forma segmentada e inteligente. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Quando a gente olha para as empresas ao nosso redor, de bancos a varejistas, quais delas parecem já ter decifrado esse quebra-cabeça? Quais estão construindo um crescimento que não é só grande em números, mas que é de fato lucrativo e sustentável? A resposta para essa pergunta pode nos dizer quem serão os verdadeiros vencedores do futuro. Obrigado por acompanhar esta análise.